O Japão é, sem dúvida, um dos países com as melhores conexões de trens e metrôs em todo o mundo. Então hoje vou dar algumas dicas, ou melhor, vamos esclarecer algumas regras não escritas que existem quando se viaja em transporte público. Uma das mais simples é que todas as pessoas sempre respeitam ficar paradas do lado esquerdo das escadas rolantes, já que o lado direito é reservado para quem está com pressa. E eu vejo isso muito porque normalmente, quando vejo pessoas paradas dos dois lados, nas duas filas, quase sempre são estrangeiros, sempre. A menos que o trem esteja muito lotado, com muita gente, aí usam as duas filas. E outra coisa é que percebi que muitas pessoas usam a Suica errado quando tem ela no celular. No celular, se você tem a Suica Mobile, a parte que detecta é a área da lente. E a tela apontando para você, é só encostar assim, super simples. E tem gente que faz assim, né? Às vezes detecta, às vezes não. Vamos ver de qual é. Não passe muita gente, vamos ver se vai dar erro ou não. Mas eu digo, por que esperar até ter muita gente passando? Porque justamente muita gente faz assim, vê que a máquina fecha e fica parada olhando para o celular. E aí toda essa gente fica parada, não consegue avançar porque do outro lado está saindo gente ou algo assim. Normalmente, quando uma pessoa dá erro, logo o pessoal vai fazer fila para entrar pelo outro lado, né? Tá vendo? E aí dá o erro. E é quando você tem que dar um passo para trás, porque o sensor detecta que você não passou o telefone direito. Você tem que sair da máquina, porque senão o erro não vai ser desativado e até esse momento não vai abrir. Portanto, se deu erro, você tem que sair da máquina e tentar de novo. Agora sim, vamos! Você já fez o bip, pronto, é só passar e já era. Uma dica é que em muitas estações de metrô tem os lockers, que tem espaço para colocar malas. Olha, a essa hora estão bem livres, mas de manhã costumam estar bem cheias, então tem que tomar cuidado. Mesmo assim, por exemplo, agora estamos na Estação Bueno e há muitos lockers lá, mas é aqui, ali, em muitos lugares. Se estiver cheio em um, é bom levar as malas para outro pela região. Agora, por exemplo, estamos em Bueno e vamos para Akihabara, que fica aqui perto. Coloco a estação Akihabara, aperta o botão, como chegar? Está aqui, vamos, como chegar? Marquei o trenzinho. E diz, linha Yamanote, aparecem as opções. Tem 3 opções. A primeira dá para ver que é a mais rápida e a mais barata. Selecionamos. Fala, desde a estação Bueno, onde estamos? A linha Yamanote. Yamanote, plataforma 3. Isso é super importante. O número da plataforma. Plataforma 3. Linha Yamanote. E aqui diz, linha Yamanote, plataforma 3. Então é só seguir as indicações para chegar à plataforma 3. É simples. Quando há conexões, é preciso conferir a linha e o número da plataforma. Mas, pessoal, no Japão, só com o Google Maps, vocês conseguem chegar aonde quiserem, a qualquer lugar do país, basicamente. Basicamente, vocês podem fazer qualquer viagem, menos os trens bala. Eles até aparecem um pouco, mas de forma bem vaga. Não recomendo usar isso como referência, pois o trem bala já foi mencionado nas dicas. É preciso ir às estações da JR para comprar os bilhetes. De qualquer forma, ali fica a plataforma 3. Mas, enfim, ali à esquerda... Mas normalmente as pessoas esperam que você vá para o fim da fila para começar a subir, né? E basicamente quando a gente anda na rua também, as pessoas costumam ir no mesmo sentido que os carros no Japão. Do lado esquerdo você anda para frente, avança, e do lado direito ficam as pessoas que vão na direção contrária. Isso, por exemplo, em estações de trem muito movimentadas, as pessoas respeitam esses sentidos. Às vezes pode ser marcado. Pode ser ao contrário, invertido, mas isso pode acontecer porque justamente pode ser que lá embaixo, aqui, tenha umas escadas comuns. E claro, como essas são as escadas para subir, o lado para subir vai ser o da esquerda, com o mesmo sentido das escadas rolantes, e as pessoas vão descer pela direita. Por isso há algumas exceções. Estamos na plataforma 3 e, bom, pode parecer bobo, mas sim, é preciso respeitar uma fila. Normalmente, quando você chega na plataforma, tem o número do vagão e esta é a linha onde as pessoas devem ficar para fazer fila e esperar o trem.
E eu digo que é preciso respeitar porque já vi muitos turistas que param em qualquer lugar no meio da porta e isso está errado. Existem os vagões para mulheres, os exclusivos, mas se você observar bem, lá diz que é de tal a tal trajeto em determinado horário do dia, durante a semana, ou seja, não é o dia todo. Ou seja, de Omiya até a estação de Tóquio durante a semana, entre 7h30 da manhã e 9h30 da manhã. Até agora nunca conheci vagões que fossem exclusivos para mulheres o dia todo. Portanto, bom, os vagões para mulheres são para mulheres nos horários de pico, normalmente. Bom, aqui no vagão 3x4, 4 mostra que nesta entrada estão próximos os assentos prioritários. E um detalhe, bom, isso é só para quem sabe ler japonês, né? Mas esses têm uma placa que aqui diz Jakurei Yakureboya, que significa vagão com ar-condicionado moderado. Ou seja, no verão, nesses vagões, você passa muito calor porque o ar-condicionado é muito fraco. Fora do verão, tanto faz. Por exemplo, na área em amarelo, a placa indica que não é permitido parar. Mas claro, porque justamente é uma zona onde, se as pessoas fizerem fila, quem quiser sair não vai conseguir sair confortavelmente. Portanto, diz para não esperar o trem aqui. Mas tem muita gente que não respeita isso. E bom, no fim das contas, ninguém vem te dizer, ei, não faça fila aí. Nesse sentido, eles são um pouco relaxados, né? Mas pelo menos a ideia é que diminua a quantidade de pessoas fazendo fila ali. Bom, agora não tem muita gente viajando, mas algo muito importante é que quando o trem chega, sempre é preciso ficar de lado e deixar as pessoas descerem primeiro. Isso é muito importante. O trem não vai embora. Deixem as pessoas descerem primeiro, ok? Viu como essas senhoras estrangeiras avançam com o carrinho de bebê e ficam desesperadas para subir? Mas não, esperem as pessoas descerem, todos respeitam isso. E outra coisa que se respeita muito no trem é o silêncio. No trem, as pessoas basicamente não conversam. Porque o trem é considerado um espaço de descanso. Portanto, as pessoas normalmente não falam em voz alta. Normalmente, as pessoas que falam mais alto nos trens e tal costumam ser turistas. Mas olha, mesmo assim, ninguém vai olhar feio para eles. Uma vez aconteceu comigo, um velho rabugento, eu estava conversando com um amigo e não estávamos falando muito alto, mas de repente ele fez down, down, dizia a voz. Vamos para outro lugar, porque esse velho ranzinza, insuportável, falou. Outra coisa é que, por exemplo, quando o trem está muito cheio, se você, por exemplo, está sentado bem no meio e na próxima estação quer descer, não fique o tempo todo empurrando as pessoas para chegar até a porta. Não se preocupe, pois quando as portas abrem, as pessoas se movem. É como se, quando as portas se abrem, as pessoas ficam atentas para ver se alguém quer descer, com um pouquinho de contato, tipo mexendo o ombro, as pessoas sentem os movimentos das outras. Os japoneses são muito atentos a isso. Se veem que tem gente se mexendo, é porque precisa se mexer e aí deixam você sair. Todo mundo sempre consegue descer, não se preocupem, vocês não vão ficar presos dentro do trem. Vocês podem fazer isso tranquilamente, mas não fiquem, por exemplo, porque já vi gente que vai descer, o trem ainda não parou e começam a dar tapinhas nas pessoas, tipo dizendo, me deixem passar. Não se faz isso. As pessoas aqui no Japão, essa questão de contato físico não combina com os japoneses, então não fiquem tocando e pedindo licença. Vocês podem se mover quando as portas abrirem. E de qualquer forma, se vocês estiverem com o fone do ministério, se não fizerem, eles fazem. Com um toquezinho assim no ombro, mais ou menos, dá para perceber e as pessoas se movem, saem do caminho, então vocês podem sair tranquilos. Outra coisa, por exemplo, quando o trem está muito cheio e as pessoas querem entrar, elas entram viradas para fora, como se entrassem de costas e empurrando para trás. E a gente pensa, Japão, que é tudo isso de respeitar o espaço pessoal e tudo mais, mas eles vão super apertados. Bom, acontece que ninguém tem o direito de dizer para uma pessoa esperar o próximo trem, não subir. Porque a gente não sabe o quanto a outra pessoa está com pressa, o quanto ela precisa. Senhor estrangeiro, turista, quer passar na frente sem saber quem vai descer, mas esse, garanto, é chinês. Obrigado. Mesmo assim, o pior caso que eu vi de todos foi uma vez que tinha um monotrilho que ia para o aeroporto de Haneda.
E na estação tinha uma fila muito específica, muito bem marcada, de pessoas que faziam fila daqui, apontando para lá, e eu estava bem na frente, na cabeça da fila. E tinha um casal de chineses que estava parado na frente da porta e eu estava olhando o celular. Aí eu olho para trás e tinha uma fila enorme e os chineses ficaram parados na frente da porta. E quando o trem parou e eu fiquei olhando e a senhora me olha com aquela cara de: você me deixa passar? Obrigado. Eu não estava te olhando como sinal de que você podia passar, e sim porque deveria entrar na fila. Depois pensei: deixa para lá, não tem problema. As pessoas normalmente não falam nada porque, bom, duas pessoas subirem antes não tem problema nenhum. Mas respeitem as filas, prestem atenção nisso. Agora, normalmente os horários de trabalho, o mais comum é mais ou menos das 9 da manhã até as 5 ou 6 da tarde, o horário oficial, digamos. Antes das 9h e após as 17h ou 18h, o trem está mais cheio, principalmente de manhã. Porque todos, na maioria das vezes, começam a trabalhar em um horário muito parecido. Mas a saída pode variar. Alguns saem mais cedo, outros saem mais tarde. Mas sim, o trem entre as 7 e 9 da manhã está sempre cheio em todos os lugares. E é aí que a gente entra no trem, se empurrando para trás e as pessoas vão se encaixando. E aí sim, todo mundo vai muito, muito apertado, mas em completo silêncio. O veículo está pronto. Novamente, deixamos as pessoas descerem antes. E outra coisa que muitos turistas que vêm em grupo fazem, por exemplo, é que chegam, às vezes não há assentos suficientes livres e todos ficam parados em grupo na entrada do vagão. Ou seja, onde está a porta? Se for uma ou duas pessoas, tudo bem, sem problemas, é comum se apoiarem aqui e usarem o celular. Mas se for um grupo de 4 ou 5, todos ficam parados na entrada, o que não recomendo. Porque nesse momento talvez no centro tenha espaço. Não sabemos se na próxima estação entrará muita gente. Terá um grupo de 5 ou 6 pessoas aqui paradas. E muitos nem percebem, mas estão bloqueando a saída e as pessoas não conseguem descer. E as pessoas não conseguem subir. E além disso, tem alguns que não sei porquê têm essa ideia ruim, que não querem soltar a alça, ficam ali. Digamos que as pessoas sobem e descem por aqui e alguém está parado bem aqui no meio. E as pessoas querem descer e subir, e a pessoa não quer soltar. E fica assim, não. Quando é assim, é melhor sentar na frente dos assentos. Além disso, quando a pessoa que está sentada ali se levantar para sair, a pessoa vai poder sentar porque vai ser a vez dela. Quem vai sentar é quem está em pé na frente do assento. E outra coisa, por exemplo, se o trem estiver muito cheio e as pessoas querem descer, e você está na entrada, então você deve descer, ficar ao ladinho da porta, deixar todo mundo descer e depois subir de novo. Porque é claro, digamos que é uma estação grande onde muita gente desce e tem alguém parado bem no meio. E todo mundo quer sair e a pessoa está ali assim. Não se preocupe, o trem não vai embora sem você. Outra coisa, por exemplo, você pode sentar nos assentos preferenciais. Sem problemas, as pessoas normalmente sentam ali. E isso é algo meio estranho da cultura japonesa. Mas as pessoas normalmente não cedem o assento para quem tem direito a sentar. Tem placas que dizem isso. Que se você ver uma pessoa grávida, idosa, machucada ou algo assim, que você deve ceder o assento. Mas as pessoas não têm muito o costume de ceder. Muitas vezes, as pessoas recusam o assento, especialmente as mais velhas. Vamos ver. Quando é uma pessoa muito idosa, aí sim ela aceita o assento. Mas, por exemplo, esses garotos aí não querem se sentar, porque perceberam que esses são os assentos prioritários. Não, por exemplo, agora digamos que estamos perdidos, não sabemos para onde ir, não devemos parar no meio da plataforma, onde todo mundo passa. Sempre fique um pouquinho de lado. E ver, digamos, vamos ver que sinais temos que procurar. Aí está, para fazer conexão com a linha Shinsa e a linha GV, com as outras plataformas. Mas não vamos parar no meio, porque vamos bloquear a passagem de muitos. Mas bem, como eu dizia sobre a questão dos assentos prioritários, é assim, veja, quando é uma senhora bem idosa, com sua bengala, que tem dificuldade para andar, sim, obviamente, cedam o assento para ela.
Mas se vocês veem, por exemplo, eu já vi estrangeiros que um homem em um assento que não é prioritário se levanta para ceder o assento para duas garotas jovens. E as garotas ficaram, se olharam entre si, tipo, sei o que está acontecendo? E não, nenhuma delas sentou. Ou seja, sinceramente, do meu ponto de vista, eu digo, esse cara é um babaca. Por que ele cede o assento para duas garotas jovens? Quer dizer não, mas olha, claro, depois eu penso, bom, vai saber de que cultura vem esse pessoal, mas não faz sentido. Jamais se pode ceder o assento para uma pessoa jovem. Não faz sentido, pelo menos na cultura japonesa. Agora, eu, por exemplo, quando quero ceder meu assento para alguém que precisa, não digo sente-se, nem nada do tipo. Percebo a pessoa chegando e me levanto. E pronto, essa pessoa vai lá e se senta, talvez me agradeça, ou talvez não, tanto faz, isso não é o importante. A questão é que as pessoas não gostam de ser o centro das atenções, né? Portanto, é melhor ceder o assento sem dizer nada, ok? Isso é muito importante. Depois, por exemplo, outras coisas comuns no transporte público é que, bom, é um lugar onde se respeita o silêncio. Portanto, não fiquem olhando o telefone, TikTok, nem nada do tipo, com o alto-falante ligado. Não fiquem fazendo ligações telefônicas. Inclusive, se puderem evitar enviar mensagens de áudio, é melhor. Mas olha, enviar áudios não é tão ruim assim. Embora, bom, é uma regra muito comum não falar ao telefone. Agora, conversar com uma pessoa, sim, não tem problema. O que é meio bobo, né? Sendo sincero, mas enfim, é uma regra que eles têm aqui, nos trens. Não falar ao telefone, mesmo que seja em voz baixa. Algumas pessoas atendem o telefone e dizem, desculpa, estou no trem, preciso desligar. E depois, quando descem, continuam a ligação. Depois, por exemplo, beber e comer não é proibido. Veja bem, mas normalmente as pessoas consideram um pouco falta de educação porque solta cheiro, né? Não é? Não é? Não porque seja um cheiro ruim, mas porque não é muito bem visto. Pode, mas não é muito bem visto. Mas veja, por exemplo, embora se respeite muito o silêncio nos trens, por exemplo, se for de Shibuya ou Shinjuku, 9 da noite, normalmente sobe muita gente jovem, bêbada, todo mundo está assim, alterado, e aí sim, muita gente fala alto. E são esses momentos em que não tem nenhum problema, mas no horário de pico, 7 da manhã, todo mundo meio dormindo, indo trabalhar, o trem está super lotado, mas é um silêncio absoluto. Ninguém fala, além disso são horários em que as pessoas vão trabalhar, geralmente ninguém vai acompanhado. Também, como o sistema de trens e tudo isso é muito importante no Japão, porque veja, em Tóquio, por exemplo, não é muito necessário ter carro. O sistema de trens é muito importante. Pelo menos para alguém que trabalha todos os dias, vai e volta para o mesmo lugar, para o mesmo escritório, para a mesma loja para trabalhar. Não é necessário ter carro. Quem tem carro é porque precisa, porque o trabalho exige, talvez porque carrega coisas, ou porque tem família, tem filhos, ou porque gosta de carros. Como os trens são muito importantes e funcionam tão bem, sempre há muita atividade ao redor das grandes estações de trem. Ou seja, normalmente quando a gente fala de um bairro, às vezes é o nome da estação. Por exemplo, Akihabara não existe como endereço. O bairro de Akihabara não existe oficialmente, mas todo mundo conhece o bairro de Akihabara porque é a estação de trem que fica ali. Até esse ponto, as estações de trem são tão importantes que levam o nome da área onde a estação está localizada. Akihabara pertence ao bairro de Chiyoda. E claro, nada a ver. Mas enfim, isso foi tudo. Sim, existem muitas regras não escritas sobre o metrô, mas é assim mesmo, tem que respeitar. Nos vemos na próxima. Um abraço para você, para sua família, para o seu bichinho de estimação e para o mala do seu vizinho.